noite. Quero agradecer ao Paulo Castro e ao meu xará, Milton Lucato, por esse amável convite para falar um pouco sobre literatura e sobre a importância da leitura num país como o Brasil. Num domingo de 1959, ganhei de aniversário um presente ao mesmo tempo insólito e inesquecível, que foi um marco na minha infância em Manaus. Pela primeira vez, ouvi uma história de meu avô materno. Era um relato fantasioso, narrado por um homem cujo dom de contador de histórias era inequívoco, pois a voz e os trejeitos dele magnetizavam as crianças que o ouviam. Por 3 ou 4 anos, várias tardes de domingo foram habitadas por essa voz que nos conduzia a lugares distantes, contando peripécias fabulosas e sonhos de personagens não menos fabulosos, mas que às vezes pareciam seres reais, tão reais que podíamos imaginá-los à nossa frente. E mais de 15 anos depois, eu descobri que essas histórias eram adaptações livres e imaginosas de vários contos do livro Das Mil e Uma Noites, que, sem dúvida, meu avô havia lido em seu Líbano natal. Outras narrativas referiam-se a viagens ao interior do Amazonas, onde esse mesmo avô mascateava tecido, roupas e outras mercadorias. Mas não era apenas essa voz masculina e patriarcal que dava asas à nossa imaginação. A mulher que trabalhava na minha casa, o certo seria dizer que penava na minha casa, era uma cabocla que também contava histórias, mas bem diferentes das do meu avô. Eram narrativas orais sobre o cotidiano de um vilarejo no Médio Rio Negro, onde ela nascera e passara sua infância e juventude quando foi para Manaus em busca de emprego. Histórias de seres encantados e demônios da floresta, lendas indígenas ou episódios do cotidiano de pessoas que viviam isoladas à margem do rio e, por que não dizer, à margem da sociedade. Essas narrativas foram, simbolicamente, os primeiros livros da minha vida. As vozes, com suas histórias, tinham algo do devaneio e tendiam ao romanesco, a imaginação solta, cujas origens se perdem no folclore e na noite sem tempo dos contos populares. E tantos narradores quanto algumas de suas histórias foram importantes para o meu trabalho de escritor. Eu não poderia ter escrito Órfãos do Eldorado sem a memória dessas vozes. Um dos meus contos, Adeus ao Comandante, do livro A Cidade Ilhada, foi inspirado na figura do meu avô materno. O tema desse conto é o fascínio da narrativa oral numa tarde em que alguns jovens estão reunidos diante de um aparelho de TV, à espera da primeira transmissão de um programa televisivo em Manaus, no final da década de 1960. Quando penso na relevância da leitura e no seu papel central na formação da cidadania, penso também na qualidade da escola pública. Talvez minha geração seja um elo perdido entre os anseios e promessas de uma educação pública de qualidade e o descaso a essa política educacional durante o regime militar. A interrupção brusca e brutal do processo democrático teve repercussões graves na qualidade do ensino público e, em consequência disso, na sociedade brasileira. Todos vocês sabem como tem sido penoso reparar essa falha histórica. Mas penso que a literatura de qualidade pode aguçar a sensibilidade dos leitores e, não raramente, dotá-los de uma consciência crítica sobre a nossa sociedade e o tempo em que vivemos. Basta lermos Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, ou um poema de Carlos Drummond de Andrade sobre o medo, ou tantos outros poemas do livro A Rosa do Povo. Nesse sentido, a literatura,
sem ser panfletária ou rasa, pode muito bem contribuir para a formação da cidadania. Um dos aspectos mais relevantes da ficção é conduzir o leitor para um mundo desconhecido, um mundo outro, inventado pela linguagem. Durante a leitura de um texto ficcional, há um deslocamento ou suspensão momentânea da realidade. É como se o leitor fosse um viajante imóvel, e essa viagem ao microcosmo da ficção é um processo de conhecimento. Isso aconteceu comigo quando li Infância, um livro de Graciliano Ramos. Talvez o livro mais marcante da minha juventude e, sem dúvida, decisivo na minha formação de leitor. Ao entrar em contato com o universo ficcional do escritor alagoano, me deparei com o interior do Nordeste, um mundo distante, totalmente diferente da minha terra natal, o Amazonas. As lições de geografia não bastavam para entender nem sentir o Nordeste brasileiro. Usei o verbo sentir porque os sentimentos, a subjetividade e o viés psicológico das personagens são recursos poderosos da ficção, pois se projetam na consciência do leitor, que vivencia dramas, conflitos, pensamentos, emoções e ações. Não foi fácil ler Infância aos 15 anos. Aliás, esse livro não é fácil nem mesmo para um leitor atento e experiente. O autor de Vidas Secas foi um cultor do estilo, e nele, mais do que em qualquer outro escritor, o estilo é o homem. Em cada página, o leitor percebe a aspereza da vida e da paisagem, a brutalidade da ordem social, o modo de ser das personagens, muitas delas transtornadas diante de uma situação limite, seja na vida amorosa e passional, seja na realidade adversa em que vivem e nas miudezas do cotidiano. Mas nos romances e contos de Graciliano não há nenhum pendor à generalização ou à explicação. A literatura, e a obra desse escritor é um exemplo, enfatiza o particular, esmiuça o conflito de uma personagem e da relação desta com outras personagens e com o meio social. Li Infância como se lê um livro de memórias. Eu pensava que tudo no livro havia de fato acontecido. A vida da criança, narrada por um narrador em primeira pessoa, contaminou a ingenuidade do leitor jovem e imaturo que eu era. Quanto sofrimento nesse livro do velho Graça! E quantas personagens densas, situações de conflitos físicos e morais, recortes históricos, paisagens e deslocamentos que povoam as páginas dessas memórias. Aos 15 anos de idade, eu podia acreditar em tudo, porque essa não é a idade do leitor ideal, do leitor crítico. Sem distanciamento, sem mesmo entender as artimanhas do jogo ficcional, sua construção artificiosa e calculada, eu apenas passeava na superfície do texto. Mas essa leitura superficial já é sugestiva até mesmo para leitores inexperientes, pois ela lhes dá a dimensão humana dos personagens que vão tecendo a trama de infância. Podia ver, entre aspas, o pai e a mãe do narrador e compará-los com meus pais e os pais dos meus amigos. Pensava a mesma coisa a respeito de outros personagens que convivem com o narrador. Os tios, a prima Adelaide, os professores, os comerciantes, o padre. Todos haviam existido na infância do menino. E a existência deles adquiria vida e espessura por meio da voz, do aspecto físico, das atitudes, do pensamento de cada ser. Lembre que uma das passagens que mais me impressionaram nesse romance é a surra que o pai dá no filho, na esteira da relação conflituosa entre ambos. Vou ler para vocês dois brevíssimos trechos desse episódio, que, ao meu ver, é um dos mais fortes da nossa prosa contemporânea. Um trecho começa assim: havia uma neblina, e não percebi direito os movimentos de meu pai.
Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. A casa escura, triste, as pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas e do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava. Começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com gemidos. E antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão a que desprendera a favela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmureceram, procuraram refúgio onde me abatia aniquilado. E pareceu-me que a figura imponente minguava e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto. E depois se afastou. Foi esse o primeiro contato que eu tive com a justiça. Muitas crianças lidaram com o tirano em sua infância. Alguém que não é necessariamente nosso pai ou nossa mãe. Um parente próximo ou distante, um conhecido ou um carrasco qualquer que andava à nossa volta, poderia representar esse tirano. Todas as pessoas autoritárias da minha infância manauara e da minha juventude também se juntaram na figura desse pai. Todas as humilhações sofridas dentro e fora de minha casa e do âmbito familiar se materializaram na lapada do chicote na carne do narrador. E como eu odiei e temi esse pai fictício. Um homem duro, áspero e intratável, semelhante ao cacto do poema de Manuel Bandeira. Um cacto imponente e grandioso que tomba na rua. Assim também me pareceu o pai do narrador. Um pai que tomba, desmorona diante das adversidades da vida, a dele e a dos outros. Porque esse homem ríspido, de uma rispidez implacável, devia sofrer e claudicar, como qualquer pessoa. Essa complexidade do ser humano, Graciliano explora nessas frases logo depois da surra, quando ele escreve: tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram refúgio onde me abatia aniquilado. E pareceu-me que a figura imponente minguava, e a minha desgraça diminuiu. Essa passagem magistral atenua a brutalidade do pai, humanizando em parte o que há de monstruoso nele, pois os olhos esmorecem e procuram refúgio onde o filho está acuado. E enquanto a figura imponente e violenta do pai mingua, a desgraça do filho diminui. A semelhança de certos leitores que desistem de escrever depois de ter lido Graciliano Ramos, ou Tolstói, ou Proust, ou Guimarães Rosa, eu pensei, é impossível escrever uma linha depois da leitura de infância. Talvez vocês considerem Angústia e São Bernardo os romances mais significativos na obra de Graciliano. E é provável que vocês tenham razão. Mas essas duas obras-primas eu só li anos depois, quando já estava embebido nas páginas de infância. E ainda hoje eu considero um livro perfeito.
Cada quadro ou capítulo, um mundo. E aos poucos esses quadros se entrelaçam, dialogam entre si. Dialogam com o leitor e formam um mundo ficcional rico de detalhes geográficos, linguísticos e humanos. Um mundo em que a carência social, tal como em Vidas Secas, é também carência de saber e de conhecimento. Só um leitor mais maduro é capaz de perceber a relação entre o narrador adulto que fala de sua infância e a criança que é rememorada por esse mesmo narrador. O que à primeira vista ou na primeira leitura de um jovem pode ser considerado uma narrativa autobiográfica, revela-se, com o passar do tempo, uma poderosa construção ficcional. O que é o inferno? Pergunta a criança à sua mãe. Uma pergunta sem resposta, como são as perguntas da grande literatura. E é essa literatura que forma bons leitores, uma literatura que nos faz pensar sobre as relações sociais e simbólicas de uma sociedade, e nos convida a refletir sobre nós mesmos. E no centro dessa literatura reside o trabalho com a linguagem, que é o elemento constitutivo da poesia e da prosa de ficção. Às vezes, um escritor tem ideias fantásticas, mas como escreveu Zola, um escritor francês, um romance não é feito com ideias, e sim com palavras. E não apenas com palavras, mas também com modos de construir personagens e conflitos e moldá-los num todo orgânico e coerente, capaz de convencer o leitor de que há uma verdade nas palavras lidas. E a verdade da literatura não passa por uma indagação abstrata ou ontológica. A verdade da literatura é a verdade das relações humanas. Eu me deparei com essas questões quando, ainda jovem, tentei escrever um romance, mas essa tentativa foi um verdadeiro fracasso. Sobravam-me ideias e, para ser sincero, não me faltavam palavras, mas as palavras escritas não me convenciam. Há um sentimento de frustração quando se fracassa, mas o fracasso faz parte da nossa aprendizagem moral e profissional também. Eu era um jovem arquiteto de 28 anos, formado pela USP, que havia saído do Brasil para morar na Espanha. Queria exorcizar de qualquer maneira minha carreira incipiente de arquiteto e alimentava o sonho romântico de me tornar um escritor na Europa. E como eu morava e escrevia num quartinho mal iluminado do 6º andar de um edifício sem elevador, eu pensava que o sofrimento físico e moral seria uma espécie de musa inspiradora para o romance que eu estava escrevendo. Mas o que eu estava escrevendo não era um romance. Era um texto cru, superficial, subtraído de uma verdade interior. Era antes uma crônica política mal costurada, cheia de jargões, com personagens que não passavam de títeres ou ventrílocos. Por quase um ano eu insisti teimosamente nesse fracasso, e quanto mais sofria, mais me perdia no emaranhado de clichês que podia ser tudo: texto jornalístico, inventário de denúncias, crônica política, mas nunca um romance. Quando percebi que esse manuscrito não tinha uma saída e nem salvação, abandonei-o por completo, rasguei e o joguei no lixo, e eu mesmo me senti abandonado pelas musas inspiradoras ou pelo sopro do Espírito Santo. Foi então que eu me lembrei das vozes do passado, das cenas da minha infância, do convívio com mais velhos em Manaus, de um mundo, enfim, que estava adormecido ou ocultado na minha memória e que aos poucos reaparecia como uma verdadeira possibilidade de se tornar uma trama ficcional. Ainda demorei uns 5 anos para escrever esse romance, que em sua origem era apenas um conto ou uma narrativa breve. Foi um trabalho árduo com as palavras, um trabalho que envolveu a escolha e o tom do narrador e também várias estratégias narrativas. O fato é que só terminei esse manuscrito em 1987 e ainda tive que esperar 2 anos para publicá-lo. Em 89, eu lancei esse romance em Manaus. Já não me lembro do mês nem do dia desse lançamento,
mas recordo que foi na Biblioteca Municipal, um edifício grandioso de estilo neoclássico, construído durante o fausto da economia da borracha. Em 89, eu morava em Manaus, onde lecionava língua e literatura francesa na Universidade Federal. Eu tinha saído da minha cidade em dezembro de 67 e, depois de ter morado em várias cidades do Brasil e da Europa, voltara a Manaus em 84, quando ingressei na universidade. Por sorte, e talvez por ter alguma qualidade estética, esse primeiro romance ganhou um prêmio importante, teve uma boa recepção crítica e foi traduzido para várias línguas. Mas o que de fato me comoveu foi o episódio que eu vou contar para vocês. Eu autografava o livro dos leitores na biblioteca da minha cidade e, de vez em quando, eu parava para tomar um gole de guaraná e reparar no estado lamentável da nossa biblioteca. Além disso, eu sabia que essa biblioteca não renovava seu acervo havia mais de um ano. Enquanto eu observava as paredes descascadas, as lâmpadas queimadas, e pensava com tristeza no descaso das autoridades por essa biblioteca histórica tão vital para as pessoas interessadas na leitura, eu percebi que uma senhora muito elegante e fina estava diante de mim à espera de uma dedicatória no livro já aberto. Saí do meu devaneio lamentoso e olhei para o rosto dessa senhora, que não me era totalmente desconhecido, mas que minha memória não conseguia identificar. Às vezes, a lembrança é reavivada pela mudança de uma posição do corpo. Por educação, eu me levantei para cumprimentar essa leitora idosa e, para minha surpresa, ela me abraçou calorosamente. Esse gesto de intimidade e carinho, tão brasileiro, me deixou ainda mais curioso. E quando ela disse seu nome inteiro, completo, Maria Luísa de Freitas Pinto, imediatamente reconheci minha professora da escola primária, a mulher que me alfabetizara, que me oferecera livros infantis para que eu os lesse em casa, que me castigara quando tinha feito travessuras em sala de aula e que havia sido exigente de uma exigência implacável nos 5 anos em que fui seu aluno. De repente, uma torrente de lembranças do tempo do grupo escolar Barão do Rio Branco, na Avenida Joaquim Nabuco, onde eu nasci, me veio à mente. O cheiro das frutas e das flores vermelhas do enorme jambeiro, essa bela árvore de copa adensada, cujas sementes haviam sido plantadas no Brasil por portugueses que as trouxeram da Índia. Recordei o cheiro de umidade do porão da escola, um lugar escuro, sinistro, cheio de teias de aranha, onde mais de uma vez encontramos o mendigo entre carteiras quebradas e lousas empenadas. Lembrei-me dos rostos de alguns amigos e da diretora da escola, com sua pose hierática e seu olhar severo. Recordei os leões de pedra sobre pedestais na entrada do edifício, e tudo isso passava pela minha memória como se fosse um filme do passado, um filme que eu havia perdido e que agora era recuperado pelas lembranças. E confesso que fiquei emocionado com a presença dessa professora das primeiras letras, que era uma espécie de deusa tutelar de várias gerações de crianças amazonenses, das quais eu fazia parte. E depois de escrever uma dedicatória no livro, ela me agradeceu e abriu sua bolsa, de onde tirou lentamente uma folha de papel pautada, já amarelado pelo tempo. Então ela disse, em tom quase confidencial: guardei essa folha por 28 anos e 2 meses, mas sabia que um dia iria mostrá-la para ti. É a tua primeira redação escrita em sala de aula, quando tu tinhas 9 anos e eu era a tua professora. Muito obrigado.